Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será de notação científica. A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. Ela é utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos, ou seja, aqueles números muito grandes ou aqueles números muito pequenos. Aí nós usamos notação científica. Números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontrados nas ciências em geral, e escrever em notação científica facilita fazer comparações e cálculos. Mas antes de entrarmos nas notações científicas, precisamos saber bem direitinho o que significam as potências de 10. Então, eu vou começar aqui com 10 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é sempre 1. E 10 elevado a 1? 10 elevado a 1 é o 10 que se repete uma vez só, então vai ser 10. 10 ao quadrado é o 10 vezes 10, que é 100. E o 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Observe que a quantidade que tem no expoente é a quantidade de zeros que nós temos aqui, ó. Né, ó. 2, 2. 3, 3. E 10 elevado a menos 1? Para potências com expoente negativo, nós invertemos a base e deixamos o expoente positivo. Então, a nossa base, que é 10, na verdade é 10 sobre 1. Quando a gente resolve, nós invertemos a base, então vai ficar 1 sobre 10, e deixamos o expoente positivo, 1. 1/10 elevado a 1 é 1/10. 1/10 na forma de fração é assim, e na forma de número decimal é assim, ó, 0,1. O 1 na casinha do décimo, tudo bem? Aqui, 10 elevado a menos 2, fazemos o mesmo processo. 10 sobre 1 elevado a menos 2. Inverte a base e deixa o expoente positivo. Aqui, 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. Vai ser 1 centésimo. Isso em número decimal é 0,01. 1 na casinha do centésimo. 10 elevado a menos 3 é 10 sobre 1 elevado a menos 3. Inverte a base e deixa o expoente positivo. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então, em número decimal, 0,001 ou 1 milésimo, décimo, centésimo, milésimo. Do mesmo jeito que ali o número do expoente é a quantidade de zeros, aqui o número do expoente é a quantidade de casas decimais, ó. Uma casinha decimal, 2 casinhas decimais, aqui tenho 3 casinhas decimais, ou seja, depois da vírgula, certo? Então, observe aqui o número 300. A gente pode escrever o 300 como sendo 3 vezes 100, mas o 100 não é 10 ao quadrado? Olha outro número, 12.000. Podemos escrever o 12.000 como 12 vezes 1.000, ou 12 vezes 10 ao cubo, ou 1,2 vezes 10.000, que é 1,2 vezes 10 elevado à quarta potência. Olha esse número, 7 bilhões. Aqui é 7 vezes 1 bilhão. Mais 1 bilhão tem 9 zeros, então é 7 vezes 10 elevado a 9. Não é bem menor escrever esse número do que esse? Por isso que para números muito grandes ou muito pequenos, nós usamos notação científica, tanto na ciência, na biologia, nos jornais, revistas. Por isso é importante aprender a notação científica, ela reduz. Aqui, ó, um número pequeno, 0,02, isso é 2 vezes 0,01, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Com números pequenos, a gente não percebe muita diferença, mas com números muito grandes, a redução é bem maior, né? Por isso que a gente precisa aprender a notação científica. Como que é esse número?
O número em notação científica é apresentado pelo seguinte formato. Ele é um número n vezes 10 elevado a um expoente. Esse número ele tem que ser entre 1 e 10. E o expoente tem que ser um número inteiro. O que é um número inteiro? É um número que pertence a esse conjunto. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Então, o n é um número real entre 1 e 10. Não pode ser o 1, mas não pode ser o 10. E o expoente é um número inteiro. Então, vamos a alguns exemplos. Aqui eu tenho A, B e C, números bem grandes, tá vendo? Muitos zeros à direita. E aqui no D e F, números muito pequenos, 0,0000, então são muito pequenos. O que eu tenho que ficar atenta? Quando eu for escrever na forma de notação científica, eu vou ter um número aqui, né, entre 1 e 10, vezes 10 elevado a algum expoente. Se o meu número for muito grande, o meu expoente vai ser positivo. Se o meu número for pequeno, 0, alguma coisa, o meu expoente vai ser negativo. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber. Quando eu tenho um número qualquer, por exemplo, 7, esse número ele também pode ser escrito como 7,0, não é? Então, na verdade, quando eu tenho um número sem vírgula, a vírgula está sempre à sua direita. Sendo assim, eu tenho aqui um número, né? A vírgula dele não está aparecendo, então ela está sempre escondida no finalzinho à direita, tudo bem? Então, vamos lá, eu preciso escrever com esse número, um número que seja entre 1 e 10, porque esse primeiro número que multiplica a potência de 10, ele tem que ser entre 1 e 10. Então, aqui, se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 72, ainda não dá. Agora, se eu colocar a vírgula aqui, ó, 7,2. Esse é um número entre 1 e 10, então é ele que eu coloco aqui. Sempre um número entre 1 e 10. Vezes 10 elevado a quem? Para saber o expoente, eu vou contar quantas casinhas tem entre as vírgulas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é vezes 10 elevado à sexta potência. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. A vírgula está no final. Eu tenho que escrever um número entre 1 e 10. Aqui, deixa eu ver, aqui fica 209, 20, seria aqui, ó, 2,09, né? Então, eu tenho 2,09 vezes 10 elevado a quem? Vamos contar quantas casas tem entre as vírgulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vezes 10 é elevado a 11, né? 2,9 vezes 10 elevado a 11. Do mesmo jeito aqui, a vírgula está no final. Para ficar entre 1 e 10, eu tenho que pôr a vírgula aqui. Então, fica 6,59 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque nós temos 15 casinhas entre as vírgulas. Agora, vamos ver com números muito pequenos como é que nós fazemos. Nesse número já tem uma vírgula, mas onde eu vou colocar a vírgula para que esse número seja um número entre 1 e 10? Lembre que sempre vai ter que ser um número entre 1 e 10. O meu n, ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ele sempre vai ter que ser entre 1 e 10. Eu vou ter que colocar a vírgula aqui. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 elevado. Do mesmo jeito, conta as casinhas que tem entre as vírgulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Só que nesse caso, não pode esquecer que quando o número é pequeno, ele tem um expoente negativo. Então, na verdade, é menos 11. Tudo bem? Vamos para o próximo. Já tem vírgula, nós precisamos colocar a vírgula entre 1 e 10. Ficaria aqui, né? 1,74. 1,74 vezes 10 elevado a
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas como é pequeno, o número é menos 6. E o último exemplo aqui, para ficar um número entre 1 e 10, nós temos que colocar a vírgula aqui no final, ó. Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Menos 14, porque é um número pequeno, então é negativo. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó. Transforme o número 32.000 em notação científica. Quando não tem vírgula, a vírgula está no final. E aí, eu tenho que deixar um número entre 1 e 10. Aqui vai ter que ser 3,2, né? Então, o número é 3,2 vezes 10 elevado a quanto? Contamos as casas entre as vírgulas. 1, 2, 3, 4. Positivo ou negativo? Positivo, porque esse número é um número grande. Tudo bem? Outro exemplo. A massa de um elétron, que é bem pequeno, né? É de aproximadamente 0,000, monte de 0,911 gramas. Transforme esse valor para a notação científica. Nesse número, nós já temos uma vírgula. Vou ter que colocar a vírgula para ficar um número entre 1 e 10. Então, vai ter que ser aqui, né? Ó, 9,11. Então, vai ser 9,11 vezes 10 elevado a... Vamos contar as casas entre as vírgulas. Com cuidado, porque tem muita casa. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Esse 28 é positivo ou negativo? Negativo, porque é um número muito pequeno. Olha como é diferente escrever o número em notação científica. Nós usamos apenas esse espaço, enquanto o número comum, olha quantos zeros. Por isso que nos noticiários utilizam-se a notação científica. Agora vamos aprender como fazer o processo contrário. Se temos um número em notação científica, como fazer para deixá-lo grande ou pequeno novamente? Aqui tem um número grande, né? É só nós multiplicarmos. Então, aqui, quando eu fizer 8,7 vezes 10 elevado a 4, é só fazer vezes 10.000. Essa multiplicação vai me dar o seguinte: aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu não tenho nenhuma. Então, na minha resposta vai ter que ser a soma, ou seja, eu vou ter que ter uma casa decimal aqui, né? Então, aqui vai cancelar o meu número, esse número em notação científica vai ser 87.000. Tem outro jeito? Tem. Nós podemos apenas andar com a vírgula. Quando o expoente é positivo, a gente anda com a vírgula para a direita. E quando ele é negativo, a gente anda para a esquerda. Então, aqui, ó, 8,7. Quanto que eu vou ter que andar para a direita? 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. A vírgula vai vir aqui. E aí, a vírgula que tinha, a gente tira, ó. Ficou 87.000 também. Tem outro jeito? Tem. Se o expoente for positivo, acrescentamos zeros à direita do número, até o número de casas entre a vírgula ficar igual ao expoente. Então, vamos novamente, ó. Pega 8,7. O número de casas entre as vírgulas tem que ficar igual ao expoente, 4. 1, 2, 3, 4. Põe a vírgula. 0, 0, 0. Tira a vírgula, 87.000. Então, pode fazer de qualquer uma dessas maneiras. E aqui, quando for negativo, do mesmo jeito, só que aí é para a esquerda, né? Como que nós multiplicamos por menos 8? Nós andamos 8 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Põe a vírgula. E completa com zeros cada uma dessas casinhas. Tira a vírgula anterior. Esse é o número. Ou também podemos fazer
Se o expoente for negativo, acrescentamos zeros à esquerda do número até que o número de casas entre as vírgulas seja igual ao expoente. Vamos novamente, ó. O número de casa entre as vírgulas tem que ser 8, né? E eu vou andar para a esquerda porque é negativo. Tem que ter 8 casas aqui até a outra vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí coloca a vírgula. O número vai ser 0,0000000. Tira a vírgula que tinha antes. Esse é o número. Pode ver que é outra maneira de fazer a mesma coisa, tá? Então, é assim. Resumindo, então, o que é o principal da aula de hoje? É vocês saberem transformar números muito grandes ou muito pequenos em notação científica. Para isso, como que nós fazemos? Sempre pegamos o número e deixamos ele de uma maneira que ele fique entre 1 e 10, colocando a vírgula, e multiplicamos por 10 elevado a um expoente que é encontrado pela quantidade de casinhas que tem entre as vírgulas, né? Se o nosso número for muito grande, o expoente é positivo. Se o nosso número for muito pequeno, 0, alguma coisa, o nosso expoente é negativo. Mas sempre o número que multiplica essa potência de 10 é um número entre 1 e 10. Tudo bem? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Obrigada!